E sobre isso a gente vai falar um pouquinho nesta noite, encerrando um ciclo de 3 mensagens, onde falamos do lugar de Jesus na história, o lugar de Jesus no culto e na nossa espiritualidade, e veremos o nosso lugar a partir de Jesus como igreja, pensando em coisas que não deveríamos fazer ou que deveríamos orar para que o Senhor afastasse de nós. Espero que seja um momento de edificação e de crescimento para cada um. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nos colocamos diante da Tua presença, em nome de Jesus, agradecidos ao Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa, pelos louvores que entoamos, pelas orações que nós fizemos, e por já saber que o Senhor tem falado às nossas vidas, tem falado aos nossos corações. Continua, pois, ó Deus, falando conosco, agindo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos falou em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, criador de tudo que há, expressão perfeita da glória de Deus. Assim começa a pregação registrada no livro, na carta aos Hebreus. Uma pregação que vem falar ao coração daquela igreja que esperava do Senhor uma resposta. E o Senhor, o nosso Deus, é aquele que responde. Ele respondeu muitas e muitas orações há mais ou menos 25 anos atrás. Orações que eram feitas pela minha vida. Orações que eram feitas para que eu tivesse genuinamente um encontro com Ele. Então, mais ou menos 25 anos atrás, em agosto de 93, eu entrei numa igrejinha muito pequena, cheio de desconfianças, porque a prima dos meus pais, a esposa de um primo do meu pai, tinha sido curada de depressão, e ela só falava do poder de Deus na vida dela, do que Jesus tinha feito na vida dela, e eu ouvi aquilo com muita desconfiança, até que ela me chamou para ir para uma igreja, e depois de tantas negativas, eu fui. E chegando ali, meus irmãos, algo diferente foi acontecendo ao longo daquele culto inteiro. O culto realizado numa igrejinha muito pequena, praticamente uma garagem de um automóvel. Um culto em que pregava o presbítero Evanésio Martins, pregava um texto de Lucas, falando sobre o fariseu e o publicano. E eu que entrei ali cheio de certezas e arrogâncias, comecei a me ver naquele fariseu, naquele homem que batia a mão no peito, achando que não tinha necessidade de mais nada, que tudo estava certo, que tudo estava ok. No auge daquela minha maturidade de 18 anos, eu achava que estava tudo resolvido e que eu não precisava daquela mensagem do Evangelho, que aquilo era para pessoas muito perdidas. E ao término da pregação, eu estava chorando, com o meu coração acelerado, com o meu corpo inteiro tomado de uma sensação diferente, eu nunca tinha sentido aquilo. E quando aquele irmão disse quem gostaria de ter um encontro com Jesus, sem perceber, eu já estava lá na frente para receber a oração. E ali a minha vida começou a ser mudada. Mas, 6 meses depois, por não entender direito o lugar de Jesus na minha história, por não entender direito como seria a adoração ao Senhor, por não entender direito a necessidade de conexão com uma igreja, com uma comunidade de fé, eu fui de um lado para o outro, me desviando de um lado para cá, do outro para lá, até que me desviei completamente. E ao voltar do carnaval, Deus tinha colocado mais uma vida para me abençoar.
E essa vida foi me ajudando a entender um pouco mais profundamente o papel de Jesus na história e na minha história. O lugar de Jesus no culto, na oração, no louvor, na adoração, e como isso poderia fazer parte da minha realidade. E como caminhar com a igreja seria uma caminhada muito frutífera para o meu amadurecimento espiritual. Não que eu viesse ver apenas coisas 100% perfeitas, mas eu veria o poder de Deus operando na imperfeição humana, na imperfeição das pessoas, e que, independentemente da imperfeição delas, Deus as usaria como instrumento para me abençoar e me usaria como instrumento para abençoá-las também. E eu ficava encantado com aquela conversa, mas eu não conseguia voltar para a igreja. Eu concordava, eu chorava, mas eu não conseguia voltar. Até que um dia depois desta pessoa, Silvana, insistir muito, eu falei, tá bom, eu vou. Tinha conversado com ela quinta-feira, mas chegou no domingo, irmãos. Eu tinha assistido um filme e tinha adorado o filme, o Iluminado, Jack Nicholson, baseado na obra do Stephen King. Um filme muito extenso, e eu queria ver de novo. Falei, se eu for para o culto para ver depois o filme, vai terminar depois da meia-noite, eu tenho que acordar às 5 da manhã, aí eu não vou não. E ela foi lá em casa, bateu palma. Eu saí e falei assim, eu não vou, estou com muita dor de cabeça, não vai dar. E ela falou, vamos, rapaz, se você não se sentir bem, você sai no meio do culto. Eu falei, mulher chata, que insistência, né? E falei, tá bom, então espera um pouquinho que eu vou. E ela me esperou. Fomos juntos para o culto, extremamente longe, a 2 casas abaixo da minha era a igreja. Eu fui, entramos na igreja, eu sentei e falei, meu Deus, que horas que eu saio? Depois da oração, depois do louvor, ficava olhando para o relógio, né? Até que entramos e sentamos. Quando nós sentamos, ela fechou os olhos e ficou assim, orando por mim. Aí eu comecei a ficar muito constrangido, porque eu não estava com dor de cabeça. Eu não estava sentindo nada. E aí eu disse para ela assim, eu estou melhor. Já estou melhor, já passou. Ela falou, glória a Deus, glória a Deus. E começamos ali, né, a participar do culto, ouvir o louvor. Eu não sei o que foi pregado aquela noite, porque eu não vi a hora do culto terminar, e eu já ficava calculando o seguinte, como eu sou visitante, os irmãos vão me cercar quando terminar o culto, para dizer de onde eu vim, para dizer que eu sou bem-vindo. Então vou, na hora que fecharem os olhos para orar, eu já vou lá para a porta, e quando terminarem o culto e derem a bênção, eu fui. E foi isso que aconteceu. Terminando o culto, eu fui lá para a porta e disse, Silvana, eu preciso ir, porque realmente preciso me recuperar. Estou contando os minutos no relógio para ver mais uma vez o filme. Fui para a porta ali do templo, e aí quando o pastor terminou de dar a bênção final, eu pus o pé para fora do templo, acabou a energia elétrica só na minha rua. E quando isso aconteceu, eu olhei para o lado, para o outro, e fiquei muito constrangido, muito mexido. E ali já não tinha mais hora para sair, eu queria ficar com os irmãos, porque eu vi o amor de Deus na minha vida, que me permitiu ouvir a palavra, que me permitiu perambular por 6 meses, que cuidou do meu coração de uma forma tão carinhosa, para que eu chegasse naquele lugar e para que eu percebesse que era Ele, que era Deus na minha vida, e que eu tinha sim importância para Ele, e que Ele sim era vivo. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Eu não sei que horas que a energia elétrica voltou, eu não tinha mais clima para assistir o filme,
porque eu só queria, a partir daquele momento, de saber mais deste Deus. Um Deus que se manifestou de uma forma tão clara, numa igrejinha tão pequena, que me assistiu de passo em passo, de caminho em caminho, para uma maior distância dele, mas que não desistiu de mim. E que mesmo naquele dia em que eu brincava com os servos dele, mentindo, dando desculpas, mesmo naquele dia ele olhou para mim e me acolheu com o seu amor e com o seu abraço. Porque Deus é assim. Deus é maior do que os nossos planos. Deus é maior do que os nossos méritos. Deus vê valor onde a gente não vê valor. E transforma um ato simples numa grande e impactante mensagem. Talvez para aquelas pessoas ali, depois nós descobrimos que uns meninos deram uma paulada no poste e aí acabou a energia elétrica só na rua, mas essa foi a explicação que todo mundo viu. Eu vi naquilo tudo a mão de Deus operando na minha vida e no meu coração. E foi assim com esses irmãos. O destino da carta aos Hebreus são irmãos que se converteram, irmãos que tiveram a alegria de caminhar no Senhor, irmãos que esperavam a vinda de Cristo, mas o tempo estava passando e eles foram lidando com dúvidas, eles foram lidando com dificuldades, eles foram lidando até com crises, e o Senhor Deus sabe que nós passamos por crises de fé, crises morais, crises espirituais, crises tão diversas, mas independentemente da crise pelo qual passemos ou estejamos passando, Deus é maior do que a crise. Deus era maior do que a crise daquela igreja, daqueles irmãos. E de uma forma linda, ele inspira o autor da carta aos Hebreus para ministrar uma palavra profunda, impactante, intensa, uma palavra que ensinava, mostrando o lugar de Jesus na história. Uma palavra que mostrava que Jesus tinha um lugar mais especial do que qualquer lugar reservado no coração daquela história do povo de Deus. Assim como Jesus tem um lugar mais especial do que o lugar de qualquer grande movimento, qualquer grande ideia, qualquer grande intelectual. Jesus era maior que os anjos, maior que Moisés, maior que Arão e todo o seu ministério. Nesta mensagem, nós não temos apenas ensino, nós temos também um conselho, uma inspiração a respeito do lugar de Jesus nos cultos. Jesus era maior que os sacrifícios, Jesus era maior que o ministério que usa o sacrifício para fazer manutenção com Deus. Jesus era maior que o tabernáculo, maior que o templo. E agora, este irmão inspirado vai falar um pouco sobre a comunidade de Jesus. Jesus que tem um papel único na história. Jesus que é o centro e a inspiração do culto, da adoração, do louvor, da oração, da palavra. Esse Jesus, ele inspira um movimento, uma caminhada, que nós chamamos de movimento cristão, de caminhada comunitária, de igreja. É esse Jesus que nos inspira a caminhar. Esse irmão nos diz que esse Jesus nos convida a evitar 3 extremos, 3 grandes barreiras, que muitas vezes aparecem no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento da inquietação. E você, com o teu livro de Hebreus aberto, vou pedir para você me acompanhar na leitura. Primeira grande barreira, Hebreus capítulo 10.
Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 32. Diz assim a palavra do Senhor: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Esses irmãos que estavam em dificuldade, estavam lutando contra a dificuldade, sabe como? Se afastando da igreja, deixando de se congregar. Porque algumas pessoas preferem esta forma de lidar com problemas. Quando elas estão com problemas, elas se afastam. Elas querem resolver o problema sozinhas. Mesmo pessoas que tenham tido uma grande experiência com Deus. Ora, Elias tinha tido uma grande experiência com Deus. E quando passou por uma dificuldade muito grande, por uma frustração muito terrível, ele se afastou. Ele foi buscar o isolamento. E o que este homem de Deus está dizendo para aquela congregação é: vocês não vão resolver o problema de vocês se afastando. Vocês não vão resolver o problema de vocês se isolando. Vocês não vão crescer com esta atitude. E veja, não era uma igreja frágil. Era uma igreja que tinha tido uma experiência. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Mesmo uma igreja com uma história de combate, de luta, de empenho, é uma igreja que pode passar num período de fraqueza, de crise e de dificuldade, pelo desejo de se afastar. Isso vai se levando para a vida, pode se levar para a história pessoal. Pessoas que acham que o caminho mais fácil para resolver uma crise na família é se afastar da família, é romper com a família, é esquecer a família. Está aqui um primeiro alerta para nós. Quando tivermos dificuldades, fugir não é a melhor alternativa. Deixar de se congregar não é o melhor caminho. E muitos fizeram isso pensando que duraria uma semana, um mês, um ano, e não conseguem voltar. Como eu não conseguia voltar. E por isso que nesse momento eu quero te convidar a fechar os teus olhos e fazer uma oração. Uma oração por você, para que você seja instrumento de Deus para agregar e não para segregar. E nessa primeira oração que nós vamos fazer, eu também quero pedir que você ore por pessoas que se afastaram do Senhor, por pessoas que não encontram mais o caminho de volta para a casa do Pai. Nós vamos orar por elas hoje. Senhor Deus e Pai, toma em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, porque passamos por esta armadilha, Senhor, de querer resolver as coisas nos isolando, nos afastando, desagregando. E vemos muitas vidas que saíram da Tua presença e da Tua casa e que não encontram mais forças para voltar. Pessoas que tinham expressão, que tinham empenho, que trabalhavam, que lutavam, mas que por uma infelicidade se desviaram da Tua casa, se afastaram do Teu caminho
e preferiram viver um evangelho de isolamento, de comunicação digital. Senhor, coloca as tuas mãos na nossa vida e nestas vidas que o Senhor traz à nossa mente, para que reencontrem teu caminho, para que reencontrem o espaço da comunhão. Em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, essa não era a única dificuldade. Ele expressou a necessidade destes irmãos vencerem este desafio. Mas havia um outro desafio também. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma igreja na dificuldade, no desafio, pode ser tentada a se afastar. Mas a igreja na dificuldade, no desafio, também pode ser tentada a escolher o caminho da amargura. E o caminho da amargura é um caminho que vai minando as nossas energias, que vai limitando a nossa visão, que vai desviando-nos do alvo, de olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, de viver intensiva e verdadeiramente o amor, que acolhe, que inclui e que perdoa. Aquela igreja, com a sua amargura, deixava de ter forças para prosseguir, como aconteceu com Elias. O mesmo Elias que se afastou, foi um Elias que se afastou amargurado, achando que nada mais lhe era possível senão a morte. Por quê? Porque Elias se via como o único fiel, o único dentre os fiéis. E quando ele apresenta esta oração diante de Deus, Deus lhe diz: Elias, eu reservei mais de 7.000 joelhos que não se dobraram diante dos ídolos, que não se dobraram diante da corrupção. São 7.000 joelhos que você não conhece, mas eu conheço. E talvez alguns joelhos que não tinham se dobrado estavam ao lado de Elias, mas a amargura não lhe permitia enxergar. E às vezes, meus irmãos, a amargura não nos permite enxergar a expressão do amor de Deus ao nosso lado, em nossa casa, o socorro de Deus vindo ao nosso encontro, porque estamos tão concentrados nas nossas dores, nas injustiças, que não conseguimos enxergar o que Deus está colocando diante de nós. Eu, amargurado, confuso, cheio de coisas na cabeça e no coração, não conseguia enxergar Deus me abençoando através daquela vida. E preferi ver um filme pela segunda vez ao ouvir o que Deus tinha para a minha vida. Quantas vezes a gente não faz isso? E quantas vezes não foi isso que afastou alguém na família? Não foi isso que afastou alguém na igreja? Não foi isso que nos afastou de algo maior que Deus tem para nós? E aí eu vou pedir uma segunda oração. Vocês podem acompanhar aqui, não tem nenhum problema, ficou bonito, né? Uma segunda oração, a oração de que Deus tire a amargura do nosso coração. Se essa amargura estiver encontrando um lugar na nossa vida, e que tire a amargura daqueles que estão à nossa casa e daqueles que você conhece, que por causa da amargura
não têm dado um passo na direção do Senhor e não têm dado um passo na direção do que Ele tem preparado para as suas vidas. Vamos fazer essa segunda oração? Amado Deus, maravilhoso Pai, nós colocamos diante de Ti o nosso coração na Tua presença, Senhor. E pedimos que o Senhor venha operar sobre ele. Muitas vezes é uma falha, uma falta de alguém, é uma falha, é uma falta do nosso olhar em relação ao que alguém disse ou fez. Eu sei que a amargura vai encontrando lugar, Senhor, vai acabando com o dia, com o final de semana, com o planejamento de passeio, com a reunião familiar, às vezes com um movimento tão bonito, com um evento que era para ser tão abençoado. A amargura não nos permite avançar, não nos permite enxergar o que o Senhor tem. E muitas vezes ela chega a nós, e muitas vezes chega às vidas à nossa volta. Vidas que muitas vezes se afastam, vidas que se negam a ouvir, vidas que se vitimizam, Senhor, completamente tomadas pela amargura. Pai, que não nos deixemos contaminar pela raiz de amargura, que ela não venha encontrar espaço ou um solo fértil em nosso coração para ela produzir frutos que contaminem, que machuquem, que maltratem. Nós oramos assim, Senhor, porque sabemos que o coração humano é suscetível a estas coisas. E assim como esta igreja, assim como Elias, nós também, pessoas à nossa volta, estão sujeitas a estas coisas, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é maior que tudo isso, que o Senhor pode infinitamente mais, que o Senhor pode operar um grande milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma igreja que agora se reúne, que não está mais afastada, que não desistiu de ser corpo de Cristo. Uma igreja que agora tira as raízes da amargura do coração e não permite que a maledicência, que a vitimização, que estas coisas tomem espaço, tomem a sua agenda, tomem a sua forma de caminhar. É uma igreja que começa a se recuperar para viver aquilo que Deus tem separado para ela. Uma família que não se afasta, mas que agora se aproxima, que trabalha, que intensifica a luta para promover a reconciliação. Uma família que agora não vive refém do passado, da amargura do passado, mas tira esta amargura para viver celebrações no presente. É uma família que passa a ter um espaço em sua agenda, em sua vida, para algo maior e melhor que Deus preparou para ela. E neste movimento, nesta pregação, nesta mensagem, o autor diz que precisamos mais do que nos unir, precisamos mais do que tirar as amarguras do coração, precisamos nos colocar de pé, levar em consideração a história que Deus está escrevendo, e levando isso em consideração, prosseguir. Hebreus capítulo 10, é o que vai nos dizer. Capítulo 10, eu lerei o versículo 39, lerei do capítulo 11 o versículo 1 e 2, e depois do capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Hebreus 10, 39 diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.
pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E no capítulo 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus tem demonstrado o seu amor para com a sua igreja, para com cada um de nós que somos sua igreja, para a vida e para a humanidade. Temos muitas oportunidades de deixar esse amor passar. Temos muitas oportunidades de nos prendermos em nós mesmos e, presos em nós mesmos, nos afastarmos, nos amargurarmos e nos deixarmos vencer, retrocedendo. Mas a palavra de Deus para cada um de nós nesta noite é que não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Não é esse o plano de Deus para a sua história. Por isso, diga não. Não ao afastar-se, não ao amargurar-se, não ao desistir, ao desfalecer. E essa é uma mensagem para te inspirar a fazer diferente e fazer diferença. Começando na tua casa, mas fazendo diferença aqui também. Mês que vem, celebraremos 76 anos desta igreja. Celebração agosto. Participe desta celebração. E pergunte ao Senhor, neste grande mês, Senhor, qual é o meu lugar, o meu espaço, o meu papel na tua casa? Como estar mais próximo? Como ter um coração mais aberto? Como vencer ainda mais pela fé? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão, o grande capitão. Sejamos inspirados por esta palavra que tem muito mais para falar às nossas vidas. E aqui eu encerro essa trilogia que busca repensar o lugar de Jesus nas nossas vidas, um lugar que é só dele, que busca repensar o espaço de Jesus no nosso culto. Ele é a nossa razão e a nossa inspiração, que busca enxergar como seria uma comunidade, uma reunião, uma expressão comunitária de sua mensagem, de seu corpo. Esta expressão não seria desagregada, amargurada e que desfalece diante de qualquer desafio. Que leiamos Hebreus e que vejamos o Evangelho de Jesus ali, para cada um de nós. Amém? Vou te convidar a se colocar de pé. Eu vou pedir que você interceda pela pessoa que está do seu lado. E que nesta intercessão você ore por ela
mas que peça ao Senhor que Jesus seja o centro de sua vida, que Jesus seja a inspiração para a espiritualidade dela e que ela sempre tenha um espaço de expressão na casa, na causa, no corpo de Cristo. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e Te agradecemos pela mensagem do Evangelho de Jesus, nosso Senhor e Salvador. A boa nova que nos convida para uma vida nova, Senhor. Que esta vida seja vivida todos os dias, com um coração aberto, com disposição, com vida e vida em abundância. Tendo como centro Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sua palavra, sua vida, sua obra nos basta, Senhor. Nada mais precisamos, nada mais queremos. Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, inspiração para a nossa oração, para o nosso louvor, para a leitura da Tua palavra. Jesus, razão desta reunião, deste ajuntamento, desse caminhar que se chama pelo Teu nome. Ah, Senhor, que cada um de nós, seja mão, seja pé, seja braço, seja olho, seja para louvor da Tua glória. Tua palavra é aquela que nos ensina, Senhor, que possamos levar ensinamentos nesta noite. Tua palavra é aquela que nos exorta, ó Deus, que possamos ser convidados a ir mais longe, porque o Senhor nos chamou para uma grande obra. Tua palavra nos edifica, que esta edificação tenha sim como pedra fundamental Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém? Amém. Eu vou te convidar nesse momento de louvor, trazer o teu dízimo, a tua oferta. Isso é algo reservado aos queridos irmãos da igreja, e que neste ato você também esteja expressando adoração ao Senhor. Esse momento é o momento em que nós trazemos um pouco do muito que Ele tem nos dado. Vamos orar por esse momento também? Deus e Pai, toma em Tuas mãos a nossa vida, que ela seja sempre expressão de louvor e adoração ao Senhor. Toma em Tuas mãos este momento de oferta, ó Pai, que seja para a Tua casa, para a Tua causa, e que o Senhor abençoe e dirija esta igreja no melhor uso dos recursos, para o louvor e glória do Teu santo e bendito nome. É expressão de gratidão, é expressão de adoração, é assim que fazemos em nome de Jesus.